Legal, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui nesse grupo, né? Eu vou contar depois um pouco a história desse livro que vocês vão trabalhar, mas é muito bonito porque nós já temos, acho que, uns 10 grupos de estudo sobre o livro, né? E antes os grupos ficavam na esfera da escola, né? E agora são iniciativas dessa natureza que já começam a aparecer, né? Então, eu estava dizendo, né? Eu tenho 73 anos de idade e amanhã eu faço. Eu tenho 72, amanhã eu faço 73. Parabéns, adiantado. Então a minha história é assim, né? Eu tive um contato com a antroposofia através do Daniel, né? Então, o Daniel ele foi consultor numa empresa em que eu trabalhei, e na época eu tinha 22 anos, né? E ele começou um trabalho lá como consultor, e o meu chefe me chamava e falava assim, Jair, tem um consultor aí que eu não entendo nada que ele fala, né? Eu falei, bom, o que que ele fala, né? Aí ele me contava, fazia muito sentido para mim os conceitos, né? Mas para o meu chefe não fazia. E chegou um dia que o meu chefe conseguiu com o chefe dele que eu participasse de uma reunião, né, onde o Daniel estava presente. Aí eu fui nessa reunião, foi aqui no Campo Belo, em São Paulo, era a sede do NPI na época, né? E conheci o Daniel e ele deu uma palestra sobre as fases da vida, né? E eu falei assim, como é que esse cara sabe tanto sobre mim assim, né? E a partir daí nós criamos um vínculo, né? Então, olha, isso foi em 1976, né? Ou seja, acho que poucas pessoas podem dizer que conviveram com uma pessoa durante 50 anos. Eu tenho um amigo de 50 anos, entre aproximações, alguns afastamentos, mas a nossa vida, né? Eu dava muita palestra sobre o modelo de gestão da Mangues, e numa dessas palestras alguém falou assim, escuta, isso que você está falando não é antroposofia? Eu falei, entrou o quê? Né? Sabia mais ou menos. Ele falou assim, antroposofia, porque eu conheço uma pessoa que fala igual você, tem os mesmos trejeitos, e ele dava consultoria, parou de dar consultoria, está alugando um sobrado e está procurando alguém para dividir despesa. Eu acho que vocês deviam conversar. Eu perguntei o nome da pessoa, quem era? Era o Daniel. Aí, 7 anos depois, eu reconectei com ele e ele estava fundando a Adigo. Então, a DIGO é um acróstico, é Apoio ao Desenvolvimento de Indivíduos, Grupos e Organizações. E é lógico que a partir desse momento eu comecei a me interessar por antroposofia, né? A gente tinha um grupo de estudo de um dia inteiro que funcionou durante acho que uns 2 anos, toda semana, lá na DIGO, né? Então eu bebi antroposofia a partir do Daniel. E aí teve um momento que a Goodyear fez a primeira turma de formação. E eu perguntei para o Daniel assim, Daniel, você acha que eu devo fazer esse programa? Ele falou assim, olha, você fala tanto de antroposofia, mas você precisa ter um conhecimento estruturado. E aí eu já estou dizendo, então, né, a importância de ter chegado lá no primeiro módulo, onde Jacutinga se encontrou, né? Lá, a partir daquele momento, tudo se transformou, né? Então, eu e o Ronaldo, nós somos herdeiros da primeira turma do grupo de formação, né, biográfica da Gudo. Eu na época não tinha, enfim, fiz a formação, mas não atuava como biógrafo, né? E chegou um tempo que eu perguntei para a Guda, Guda, posso fazer um programa igual a esse, tirando todo o conteúdo antroposófico e ficando só o conteúdo, tirando todo o conteúdo biográfico e ficando só o conteúdo antroposófico? E ela falou assim, aí nós fizemos na Digo um programa chamado de Aprofundamento Espiritual para Consultores. E esse programa, hoje ele está na 14ª turma, que eram pessoas que faziam uma formação, sabiam de antroposofia, mas não tinham referência. E num dos módulos, isso lá por 2009, 2010, né, eu dava aquele conteúdo do mal, que vocês se não tiveram, vão ter, né? Mas era sempre uma coisa repetitiva. Aí eu falei, eu li um livro
E nesse livro, era uma palestra do Steiner, é um pequeno extrato, é uma GA que fala de sintomatologia histórica. E num pequeno trecho, o Steiner fala que, nesse momento da humanidade, deveriam nascer escolas do altruísmo. E aquelas coisas do Steiner, né? Escola do altruísmo, mas ele não fala o quê, quando, onde, como. Então, ele deixou uma imagem, mas o que eu li era um extrato, né? Aí eu mandei para o Daniel e pedi para que o Daniel, se ele tinha aquela palestra, se ele podia ver para mim mais detalhes. Eu sei que alguns anos depois a Guna falou assim, Jair, eu não sei que pergunta você fez para o Daniel, mas você deu uma sobrevida para ele de uns 10 anos, né? Porque ele mergulhou profundamente na questão do altruísmo no contexto da antroposofia, né? E aí ele tomou a iniciativa de convidar algumas pessoas para falar sobre a escola do altruísmo, né? Então, esse grupo hoje já tem, foi em 2010, já está com 15 anos, né? Então, esse livro que vocês vão ler, ele é a essência, como começou a escola do altruísmo, né? E o Daniel tem uma qualidade que eu tinha, uma qualidade que eu admirava, né, e admiro. Para mim sempre foi confuso essa história da pesquisa espiritual que a antroposofia prega, né? Fala, né? Então, como é que é uma pesquisa espiritual? E o Daniel é aquele que faz a pesquisa, fez a pesquisa. Então, ele meditou todas as palestras do Steiner que falava sobre o altruísmo. E mais ainda, né, ele fez a tradução dessas palestras. Então, tem palestras muito originais aqui, que não estão publicadas e que foram traduzidas e meditadas por ele. E esse grupo se reuniu, né? Era um grupo, e aí todos os fenômenos de grupo que vocês conseguem imaginar aconteceram. São 4 reuniões por ano, né? E cada reunião ele nunca trazia nada pronto, então ele praticava o que é a escola do altruísmo, né? E o Steiner tem uma fala muito bonita que ele fala que a pedagogia do futuro será a arte, né? Então, que as escolas do altruísmo deveriam ter a arte como pano de fundo, mas também não explica como é que faz. Então, no fundo, essa escola, né, ela foi estruturada, tem um site, né, Escola do Altruísmo, depois vocês podem entrar no site, lá tem artigos, tá? Tem as pessoas que participaram, tem um pouco mais de detalhe dessa história, mas para efeito do grupo de estudo, né, o que eu queria registrar? O Daniel, ele, Peraí. na biografia dele, ele conta diversas passagens, né? Então, teve um momento que ele resolveu ir com a Gudrun para Florianópolis, né? A Gudrun ia se aposentar, ele também ia se aposentar, só que chegou em Florianópolis, a Gudrun fundou a Sagres, que era uma Artemisia, né? E deixou o Daniel meditando, vamos dizer assim, trabalhando no seu processo. E teve um momento que eles foram para passar um final de semana na serra, lá de Santa Catarina, né, de Florianópolis. E aí ele estava com o carro, com o Agulho, e ele relata que numa curva, era de manhã, o sol bateu e ele capotou o carro. Então vocês imaginam, né, os dois dentro do carro, o carro, né? Aí diz que de repente o carro parou, e estavam os dois de cabeça para baixo, né, pendurados no teto, e eles saíram, né? E não aconteceu nada com eles. E ele relata então que ele e a Gudo conversaram que eles tinham mais uma missão a deixar para o mundo, né? A Gudo tinha uma missão e a missão dele era trazer esse conteúdo do altruísmo para o mundo. Foi aí que ele tomou a iniciativa de convocar as pessoas, de fazer a tradução do livro e tal, né? Então, meus amigos, eu fico muito feliz que vocês estejam começando a leitura desse livro. Ele é seminal, né? Os conteúdos chaves desse livro, eles estão nos anexos, né? Que são as palestras que dão a base. Também tem o conteúdo que o Daniel traz, vocês vão perceber que vão chegar no momento do livro que ele vai falar da estrutura da escola.
talvez eu nem desse mais atenção, porque é coisa de já de 10 anos, né? A escola já mudou, já se transformou. Mas a introdução e os anexos são fundamentais para esse processo, né? Nos outros grupos de estudo, o que a gente tem recomendado, né? Então, você já tem a metodologia, que é a mesma que a gente prega aqui, mas o Daniel, ele escrevia um diário que ele deixou comigo, onde é meio autobiográfico, né? Então, me fica muito assim, quando ele descreve, ele teve o início da vida onde ele negava o Cristo, né? Então, ele é suíço, veio para o Brasil, teve toda uma formação luterana, e, mas teve um momento que ele foi, uma outra vivência espiritual que ele teve, aonde o Cristo passou a ter uma importância inimaginável para ele, né? Não daria para contar a biografia dele aqui. E como é que ele virou consultor, né? Porque ele era um técnico, era um engenheiro mecânico suíço, né? E aí um grupo de empresários que tinha um grupo de estudo, né? Olha só que interessante, né? E essas pessoas estavam estudando antroposofia, os livros, palestras do Bernard Leverhulst, e resolveram mandar alguém para a Holanda para conhecer o Instituto do Liverpool, na Holanda, né? E essa pessoa, voltasse, quando voltou, teve o primeiro cliente, que foi a Mangus, foi onde eu comecei a história lá, como é que eu conheci o Daniel, né? E ele relata, então, como é que ele teve o primeiro contato com o professor Liverhood, foi uma vivência, né? E ele teve pela primeira vez a leitura da pedra fundamental, né? Então, e ele relata nesse diário, né, o que esses versos significaram para ele, que levou a essa conexão com o papel do Cristo, a antroposofia e tudo que ele fez, né? Ele colocou como meta de vida, então, trazer os conceitos da antroposofia ou essa visão do Cristo antroposófico para o mundo através de ações. E aí ele fundou a Digo, né? Então é interessante perceber também o caminho dos dois, né? A Gudrun, a medicina antroposófica, foi para, né, para a Alemanha, para Dornan. Ele foi para o NPI. A Gudrun voltou para o Brasil e deixou, então, a medicina antroposófica, a clínica Tobias, e não vou falar do trabalho biográfico daqui a pouco, né? Porque e o Daniel foi para a Holanda e, através do NPI, ele trouxe todo esse conhecimento para trabalhar as empresas, as organizações, né? Então, tem uma corrente que vem pela Gurda, uma corrente que vem pelo Daniel, e quando eles se conheceram e depois se tornaram um casal, os dois trouxeram a formação, os conceitos da biografia humana, né? Então, é interessante porque o processo biográfico que nos une aqui começou com o casal, com os dois, né? Aí chegou um momento que fizeram muitos trabalhos biográficos lá na Clínica Tobias, que resolveram comprar a Artemisia, e o resto é história. Mas o Daniel chegou um momento e falou assim: olha, a minha vocação é trabalhar com a organização, não é trabalhar com a terapia biográfica, né? E aí houve uma separação. Mas o casal se juntou e deixou esse legado, então, da biografia, né? E o Daniel trouxe esse conteúdo empresarial que vem do NPI, e o último legado dele foi, então, a Escola do Altruísmo, e eu fico muito feliz, como já disse, de vocês se dedicarem, então, a essa leitura. Acho que é isso, Ronaldo. Se tiver alguma pergunta, tem mais alguns minutinhos, eu fico à disposição. Ô, Jair, você talvez poderia falar, porque eu vejo que o Daniel deixou 4 livros escritos, né? Na sequência Ah, disso. legal. Ao longo da vida, eu escrevi com o Daniel 7 livros, né? Então as pessoas perguntam, quem conheceu o Daniel, o temperamento dele, saturnino, né? Melancólico, né? E eu, colérico, sanguíneo, né? Então nós tínhamos um jeito de trabalhar que a gente gerou, então, os livros que, né, alguns aí talvez conheceram. Mas essa 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 produção, na verdade, existem 4 livros que eu recomendo que vocês
façam na sequência, né? Então, esse primeiro livro, onde né, eu compartilhei os conteúdos e tal, mas é fruto da pesquisa pessoal e espiritual dele, né? Então, existe esse livro, que é o primeiro. Aí ele fez um outro livro muito interessante para quem e esse livro ele reconhece que ele fez a partir da prática e das crises, das questões que a gente viveu na escola do altruísmo. Então é uma coisa muito viva, aonde ele propõe uma formação para o altruísmo, e nesse segundo livro ele traz o conteúdo, né? São doze módulos, vamos dizer assim, né? E cada módulo, então, ele meditou e trouxe conteúdo. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse é a Nova Consciência, Altruísmo de Verdade. Um outro é de capa vermelha. Já irei esse aqui, olha. Tá, esse aí mesmo, Escola do Altruísmo, né? Então, esse é o manual do proprietário, para quem quer depois trabalhar de uma forma prática, né? Onde ele traz todo esse conceito da arte, né? E aí tem um terceiro livro chamado O Mestre em Nós, né? Esse aí. Também são palestras do Stein e é fruto da meditação dele em cima das palestras do Stein, né? E tem um outro pequenininho que aí já ele publicou esse livro em dezembro e ele faleceu no dia 25 de janeiro, né? Aí está a essência de toda a pesquisa dele, né? Uma capacidade assim Aqui, admirável ó. de trazer uma, Com a Lúcia uma aí. A Lúcia está apresentando aí. É esse que está com a Lúcia. Ele tem, acho que. Quantas páginas tem, Lúcio? Deve ter umas Ele é 20 pequenininho, páginas, né? Ele é sabe? fininho. Fininho, né? É Ele a é essência do fininho, mas altruísmo. ele é profundo, viu? Tem 29 páginas. Minha sugestão é a seguinte: vocês estão começando a ler, entrem num ritmo e depois alguém faz a seguinte sugestão: vamos ler o livro ao acordar? É numa sessão num encontro, né? Vale a pena. É a essência da essência, é a capacidade maior que ele mostrou nessa síntese, né? Então, em relação aos livros, são isso, Ronaldo. Agradeço, Jair. Vamos ver se. E foi muito importante. Por que que eu pedi para você trazer? Porque nós trabalhamos com biografia, né? E é mais interessante quando nós começamos a ler alguns livros do Liverpool, nós também trouxemos a biografia do Liverpool, assim, Uhum. não a biografia completa, como nós estudamos na escola, mas trazer essa personalidade, né? Estamos trabalhando com vidas, né? E você trouxe muito claramente, né, que esse trabalho do Daniel é um trabalho de vida, né? Ele Uhum. trouxe isso aqui dessa forma, e por isso essa importância de, antes de olharmos a obra, minimamente conhecermos o autor, né? Esse é o aspecto. E podemos agora abrir para as perguntas. A Lúcia já levantou a mão ali, mas Eu estou fechando o Lúcia vídeo pode. porque às vezes na internet, quando eu estou com o vídeo aberto, a minha voz não sai direito aqui. Uhum. Mas eu Ok. queria saber, Jair, por gentileza, se você sabe, como é que ele veio da Suíça para o Brasil? O que que Ah, se tá. deu? Tá, como é que deu essa história? Muito interessante. O pai dele, né, lá na Suíça, era um técnico que andava pelo mundo vendendo máquinas e equipamentos, era um engenheiro. E no momento, então, veio para o Brasil, né? A gente precisa voltar a isso lá nos anos 50, 60, o grande boom industrial, né? Então, o pai, a mãe, então, veio para o Brasil e o deixou lá, né? Então, ele relata na biografia que até os 18, 20 anos, mais ou menos, ele então teve uma formação técnica na Suíça, e aí ele veio para o Brasil lá com 18, 20 anos, né? E aí ele começa uma carreira tinha uma empresa muito grande em São Paulo chamada Bardella, na época, que fazia a construção de grandes fornos siderúrgicos. Ele era um técnico, um engenheiro voltado nessa especialidade, né? Então, ele fez uma carreira técnica e aí ele relata que, visitando um cliente
que era uma grande fundição, né? Então, não sei, imagina o que que é uma fundição de aço, né? E ele foi visitar lá, ver as instalações do projeto que ele ia fazer, e tinha os operários jogando matéria, é, material, né, ferro para ser fundido. E isso na boca de um forno com não sei quantos graus. E esses operários trabalhavam assim, tipo, o cara trabalhava 20 minutos e descansava, porque ele não conseguia. E ele ficou muito impressionado com aquilo que ele viu, né? Os operários sem camisa, né? E aí diz que ele precisou andar lá e um senhor negro, né, que tinha estava sentado descansando, né, olhou para ele e ele nunca esqueceu o olhar daquele ser humano, né? E ele foi falar para o dono da empresa: escuta, mas os operários trabalham todos sem proteção, né? O senhor não, né, não tem proteção, né? E aí o falou: olha, máquina a gente compra, mas mão de obra a gente substitui. E ele ficou com uma revolta interna tão grande que disse que nunca mais ajudaria empresários com esse tipo de pensamento, né? Então, respondendo à pergunta, né, ele veio para o Brasil aos 18 anos, fez uma carreira técnica, ele se casou com uma, 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 uma moça, né, que era filha de uma família de militares russos que tinham sido perseguidos, né, na Rússia. Essa moça trabalhava na Volkswagen, né, e foi através dela ele conheceu a yoga. Olha só que interessante, né? E aí, através da yoga, uma outra amiga deu um livro, A Ciência Oculta, acho que para a amiga ler, e ele viu o livro da Ciência Oculta, foi a forma que ele então se aproximou dessa questão mais material. Ele era materialista, ele se dizia materialista, né? Através da yoga, o livro que ele se refere na biografia é do Somerset Maugham. Como é que chama? Viagem ao Oriente, né? Alguma coisa assim. Hum. Aonde ele foi pesquisar um pouco desse lado mais oriental, né? Que veio pela yoga, o processo de desenvolvimento, depois a ciência oculta, né? Então, dei um rápido panorama biográfico aqui, Lúcia. Onde é que a gente Excelente. encontra a biografia dele? Que você falou que ele escreveu, está em que livro? Ele não escreveu uma biografia, ele deixou um diário, né? Uma questão que nós estamos conversando na escola é se a gente deve publicar isso ou não, né? Mas não foi publicado. Uhum. Muito bom, um grande exemplo, né? Para quem segue o caminho da antroposofia, né? Lembrando sempre que a antroposofia é um dos caminhos, né, de autodesenvolvimento, né? É um elo nessa corrente de autodesenvolvimento. Não, não se coloca contra nenhuma outra linha de conhecimento, mas a antroposofia em si é um mundo, né? E Uhum. as pessoas que contribuíram, você trouxe muito interessante essa como o relacionamento entre duas pessoas que também nós conhecemos, que tem o Lex Boss e a Johanna Boss, né? Que também tiveram uma grande influência, que são esses casais que transformam o relacionamento num presente para o mundo, né? Uma dádiva para o mundo. Então, fico bastante feliz. O Leandro já tinha me passado que a Digo gentilmente cedeu a possibilidade de baixar os livros, né? Não o quarto ainda não está na forma de e-book, né? Então, Uhum. os alunos aqui, as pessoas que nos acompanham, têm na nossa. Eu não te coloquei, não sei se você gostaria, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas se você quiser, eu te coloco nesse grupo de estudo, porque aí sempre que Uhum. tiver, se você tiver interesse, quiser participar, se você aceitar, eu sei que você é muito ocupado, mas às vezes a gente fala mais um grupo de WhatsApp, né? Mas se você não se importar, eu posso te colocar aqui no grupo também, você fica acompanhando, pelo menos de longe, o que que a gente está Legal. fazendo Coloca aqui. sim, quero sim, né? Tá ótimo, vou te Coloca colocar sim. então. Lá na escola a gente tem essa história né, todo grupo tem um padrinho, então se vocês aceitarem, eu posso virar o padrinho aqui do, Tá do bom, grupo. tá ótimo. Que bom.
Então, Jair, eu agradeço. Se ninguém tiver mais perguntas, né? Vou te liberar. Se você quiser ficar, tudo bem. Eu, particularmente, vou precisar sair, porque vou pegar a estrada para ir para o Centro Paulo. Não, Mas, e se eu der também vou lá no entrar no Centro outro grupo, Paulo, então. se der no Centro Paulo, eu ainda entro no nosso grupo só para falar um oi para os nossos colegas, né? Da turma um. Então, esse é um dia bem agitado, né? Um dia bem, com muitas coisas, que bom, né? Que a gente tem tantas coisas assim, né? Ok, Então, gente, eu agradeço então a oportunidade e qualquer coisa vocês vão ficar com o meu contato então no grupo, eu fico à disposição, tá? Abraço. muito obrigado, Jair. Um grande Obrigada. abraço, então. Obrigada. Como é que eu E saio daqui? parabéns, Aí embaixo parabéns você por vai mais ver um aí, ano. tem lá o sair Ah, lá embaixo, tá. da Live. Tem aqui um sair aí. Tá joia? Tchau. Tchau, Tchau, Obrigado, um abraço. obrigada. E, queridos, eu vou ter que sair mesmo, né? Vou deixar aí vocês com a continuidade. Acho que a gente pode fazer agora o nosso, que nós não fizemos o que normalmente fazemos, que é o movimento, né? Com a Cristina e a leitura de um verso pela Márcia, mas como eu sabia que o Jair tinha um tempo mais curto, nós começamos direto, e eu vou então passar para as meninas, lembrando que a gente precisa hoje de uma pessoa que faça leitura, né? Comece a leitura para nós. Então, eu vou deixar que vocês resolvam esse aspecto aí. Vou pedir que a Cristina, né, grave, né? Você está gravando, Cristina? Depois você manda essa gravação também, que hoje foi um dia importante. E no Sim, nosso grupo lá eu já coloquei uma foto que eu fiz no início, né? Não estavam todas as pessoas que estão agora, mas o Jair já estava, foi bem no início da reunião. Tem um registro, né, desse momento aqui. Tá bom? Bom estudo legal. para vocês. Obrigado. Obrigada. Um Boa grande viagem, abraço. bom grupo lá, Obrigado. boa finalização. Bom, abraço Obrigado, para então. todos lá, Ronaldo. Um abraço. Tchau, Muito tchau. bem. Vamos fazer então, Cris, Vamos lá, vamos a chegar para a nossa harmonização. A leitura. gente agora que vai chegar, né? Eu É. não sei se a gente para um pouquinho a gravação ou dá Tá. Vou. só dá uma pausa, tá? Não Sim, para. sim. Deixa eu achar aqui o negócio, Márcia. Ah, achei. Muito bem. Então, agora, iniciando, né, a leitura, eu vou iniciar, vou fazer o verso que diz: quando se trata da vida prática externa, as pessoas têm justamente a seguinte opinião: primeiro vem isto, depois vem aquilo. Com tal mentalidade, não se progride no mundo, só se progride quando se pensa em círculo. É preciso pensar em círculo. É preciso pensar quando se olha para as circunstâncias externas, que elas são feitas pelas pessoas, mas também fazem as pessoas. Ou quando se olha para as ações das pessoas, que elas fazem as circunstâncias externas, mas, por sua vez, também são sustentadas pelas circunstâncias externas. Rudolf Steiner. Muito bem. Tem alguém que gostaria de começar a leitura do livro? Para a gente Eu começar posso. inaugurando o livro com o Jair, né, que foi um privilégio, e agora a gente poder fazer a nossa leitura, iniciar a nossa leitura aqui. Quem gostaria de começar a ler? Eu posso começar, Márcia. Ah, obrigada, Eliane. Muito Elane, bem. Elane, tá certo. são dois L's. É, Eu confundi diferente. como se fosse o I. Uhum. Eu posso começar do prefácio mesmo, Isso, na pode página começar do 9. prefácio. Perfeito. Assim que voltei ao Brasil, em 1975, após passar 2 anos no Netherlands Institute, na Holanda, onde me tornei consultor do desenvolvimento organizacional com base na antroposofia,
senti certa dificuldade de me comunicar com os empresários brasileiros. Toda a bagagem que trouxe da Holanda precisava ser traduzida e adaptada à mentalidade e ao linguajar dos empresários locais, para quem, naquela época, a ideia de uma empresa humanizada gerava desconfiança, ainda mais quando se falava de espiritualidade, liderança participativa, proteção ambiental e responsabilidade social das empresas. Em algumas ocasiões, sentia-me um pregador no deserto, mas o ambiente empresarial evoluiu e eu também amadureci. Em 1988, fiz uma nova tentativa por meio da fundação da Adigo Consultores. Desta vez, minha empreitada deu certo. Encontrei na pessoa do Jair Mogi, que já vinha de uma carreira executiva brilhante, o meu primeiro sócio. Jair trouxe qualidades que me faltavam, e dessa maneira formamos uma dupla cujas competências se completavam. Escrevemos juntos vários livros e podemos dizer que 3 deles, em termos espirituais, foram uma preparação para o livro atual. São eles: Espírito Transformador, como integrar liderança e espiritualidade, e o capital espiritual da empresa. A vinda de Alberto Barros, em 1990, e de Bernardo Wahlberg, em 1994, trouxe novas forças e competências para a ADIGO. Todos compartilhavam da mesma visão de mundo e dos mesmos objetivos. A atuação desse quarteto passou a tornar-se visível, e a partir de 1996, a Adigo começou a expandir-se e a atrair excelentes profissionais como novos sócios. O trabalho vingou tanto que em 2000, 12 anos após a sua fundação, a empresa não conseguiu mais atender a todos os pedidos de seus potenciais clientes. De um lado, sentimos a pressão dos clientes por mais horas de atendimento, e de outro, os pedidos insistentes de profissionais que queriam aprender com a Adigo a maneira dela de fazer consultoria. A pressão dos dois lados nos levou a fundar o Instituto Ecossocial, que hoje conta com 40 consultores, os quais trabalham, assim como a Adigo, a partir de uma visão de mundo antroposófica. Atualmente, o Instituto Ecossocial trabalha de modo totalmente independente da Adigo. Nele, nasceu o projeto Germinar, o qual visa treinar líderes comunitários em todo o Brasil a partir da mesma visão de mundo, independentemente de qualquer viés político ou confessional. Em 2013, a Adigo festejou 25 anos de existência. Na atualidade, muitas pessoas têm questões sobre espiritualidade, o sentido da vida, questões biográficas, a renovação de valores e de paradigmas, novos estilos de vida e de liderança, etc. É o sinal do advento de uma nova consciência. Essa percepção me encorajou a escrever o que segue, sempre orientado pela antroposofia, na esperança de poder contribuir para a orientação dessa nova fase de evolução da nossa consciência, que engloba tanto o lado material como o lado espiritual de nossas vidas, e de nos tornarmos dignos de utilizar a expressão ser humano. Florianópolis, 7 de setembro de 2015. Olha Primeiro, só que amanhã, 2015, 2025, né? Amanhã estará fazendo 10 anos dessa carta, né? Esse eu me primeiro emocionei aqui. é, Ai, ai, ai. Exatamente isso. 10 anos. É, E eu tô completando aniversário amanhã de 40. Você também, que beleza, muito que bem. sincronicidade Estamos bacana. juntas. Me conecto profundamente com as palavras do Daniel. Uhum. Profundo, né?
Me Primeira impressionou parte. muito, queria compartilhar um pouco com vocês, que me impressionou muito, e agora, quanto mais escutando esse resultado todo do Daniel, foi o que Jair contou do processo meditativo do Daniel. Como é que ele meditava cada palestra do Steiner, cada coisa que ele estudava, ele fazia um processo meditativo e individualizava aquilo e transformava em algo muito genuíno que ele trazia para o mundo, né? Que processo bonito, que disciplina profunda, né? E a partir desse profundo trabalho de alma, ele teve esse resultado que ele descreve aí, né? Muito Sim, bacana, muito bom sim. saber. Autoeducação, né? É também autoeducação, em primeiro lugar, depois todo um trabalho de autodesenvolvimento, né, de individuação dos conteúdos, que não é só reproduzir os conteúdos que o Steiner fala, mas é meditá-lo e transformar aquilo em conteúdo próprio, para depois levar para o mundo de uma forma genuína, né? Sim. Sim. Vou continuar. Primeira E está aí o, parte. né, o resultado incrível, né, da Digo, da Ecossocial, Sim. tudo, né? Aqui em Friburgo a gente tem o Germinar. Nova Friburgo, montanha, cidadezinha, longe, tem a formação de Germinar. Ele fala aqui no prefácio, né, do projeto Germinar, para treinar líderes comunitários. Muito legal. Tudo bem, vamos. Primeira parte. Introdução. A consciência humana encontra-se em constante evolução. Essa evolução acontece em épocas culturais distintas, conforme leis cósmicas. Cada época cultural tem seu advento, seu florescimento, sua glória e sua decadência. Dessa maneira, a nossa consciência atual, que valoriza o intelecto e desenvolveu a ciência moderna, é apenas uma passagem para consciências mais evoluídas. E aí ele indica ver o anexo 1. É página 97. Se alguém quiser comentar, né? Eu vou ler aqui. Anexo 1. Esclarecimentos. A seguir, algumas definições importantes para um melhor entendimento do texto. O que é GA? GA, do alemão, pode ser traduzido por edição geral. A edição geral da obra de Rudolf Steiner tem 354 volumes, os quais incluem obras literárias, GA1 ao GA28, redações, GA29 a GA36, palestras públicas, GA37 a GA84, palestras para membros da Sociedade Antroposófica, GA 88 a GA 270, e palestras sobre áreas de atuação específicas, GA 271 a GA 354. A gente continua o anexo Pode. 1 até a página 101. Aquele Muito. só, Deixa eu ver só, aqui. só confirmando, Márcia e Cristina. Deixa eu ver que eu estou na versão digital hoje. Que aí ele vai da página 97, onde eu iniciei agora, até a 101. Eu acho que a gente pode ir vendo, Cris. O que que você diz aí, Cris, que eu não estou conseguindo ver? Ele vai trazer alguns conceitos, né, de antroposofia, do mistério do Gólgota, a trimembração do organismo social. Vamos ler esse Vamos anexo ler? 1, né? É, Vamos ler, até sim. porque ele fala, né, que são É, definições importantes para isso, melhor entender o texto. isso. Perfeito. Rudolf Steiner
1861 a 1925. Doutor em filosofia pela Universidade de Rostock, o pai da antroposofia teve percepções suprassensíveis já na infância. Desde cedo, ele precisou integrar em sua alma os dois mundos que ele vivenciava. Ele dividia o mundo físico com as outras pessoas, mas o mundo espiritual somente ele enxergava. Sobre o mundo espiritual, ele não podia falar com ninguém, porque simplesmente não era compreendido. Quando adulto, essa condição lhe deu a capacidade de transmitir experiências espirituais em conceitos claros que complementavam os conhecimentos científicos da época. Com uma disciplina rigorosa, baseada em um pensar exato e ancorado na ciência natural, Rudolf Steiner conseguiu transmitir os fenômenos do mundo espiritual como ninguém antes dele havia feito. A antiga clarividência na humanidade acontecia justamente com a exclusão do pensamento, mas com a ausência do pensamento não pode haver memória. Até Rudolf Steiner, as experiências espirituais somente podiam ser transmitidas para o mundo profano por meio de símbolos, parábolas ou imagens que utilizavam uma memória não baseada no pensamento autoconsciente. Antroposofia. Uma das propostas da antroposofia, fundada por Rudolf Steiner em 1913, também denominada de ciência espiritual, é a de complementar a ciência natural, a qual, com seu pensamento positivista material, não tem acesso aos fenômenos suprassensíveis da alma e do espírito do ser humano. A antroposofia reconhece as conquistas grandiosas das ciências naturais, mas enxerga nelas um conhecimento apenas parcial quando se trata da alma e do espírito do homem. Não temos dúvidas de que em uma época futura, não muito distante, as duas ciências, a material e a espiritual, se integrarão a fim de dar respostas mais produtivas e abrangentes às questões, aos problemas e às angústias que atormentam a humanidade moderna. Mistério do Gólgota. Os acontecimentos de transição dos tempos ocorridos no período da Páscoa, com a morte de Cristo, na cruz e sua ressurreição, compreendem um mistério que transcende a capacidade de compreensão pelo intelecto humano. Somente com o desenvolvimento da alma da consciência, o ser humano terá condições de compreender, de modo gradativo, o real significado desse mistério. Segundo Rudolf Steiner, o mistério de Gólgota é o pivô, o ponto de inflexão de toda a evolução da humanidade. Foi graças ao sacrifício de Cristo que o ser humano adquiriu um eu individualizado. Antes dessa época, o eu dos seres humanos era representado por um eu de grupo. O povo judeu se identificava com o pai Abraão e os egípcios encontravam sua identidade no faraó. Mas, com o mistério de Gólgota, Cristo doou um eu individualizado a cada ser humano, vivo ou morto, e tornou-se o senhor do destino de cada um, independentemente de raça, cor ou religião. Trimembração do organismo social. Na visão antroposófica, o ser humano é composto por 3 níveis diferentes, a saber, corpo, alma e espírito. Para essas 3 entidades poderem se desenvolver de maneira sadia, elas dependem de um ambiente ou de um organismo social favorável a esse desenvolvimento. Cada uma dessas 3 entidades tem necessidades diferentes para o seu desenvolvimento, e, sendo assim, o organismo social no qual elas vivem deve apresentar um ambiente diferente de acordo com as necessidades de cada uma. Para o desenvolvimento sadio do corpo físico, o organismo social deve entrar com seu sistema econômico a fim de garantir ao ser humano sua sobrevivência. O princípio que rege o sistema econômico é a fraternidade.
Para o desenvolvimento sadio da alma humana, o organismo social deve oferecer uma convivência ordenada e baseada na justiça, por meio do seu sistema jurídico, o qual vale para todos. O princípio que rege o sistema jurídico é a igualdade. Por fim, para o desenvolvimento do espírito humano, o organismo social deve garantir a livre iniciativa de cada pessoa de acordo com suas aptidões e interesses, por meio de seu sistema cultural e espiritual. O princípio que rege esse sistema é a liberdade. A Revolução Francesa aboliu a monarquia e acabou com a elite francesa desonesta. E do caos da Revolução surgiram três conceitos básicos para uma nova sociedade: liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três conceitos correspondem ao ideal de uma sociedade justa, mas sua inspiração foi logo deturpada, e desse modo eles não frutificaram, pois a liberdade que deve reger a vida cultural e espiritual é encontrada na vida econômica, free enterprise, e causa as disfunções econômicas e sociais que encontramos hoje. A igualdade, que deve reger a vida jurídica, foi parar na vida espiritual. Por exemplo, nas ideologias nazistas e comunistas, em que todos tinham de pensar da mesma forma a fim de não serem castigados fisicamente. Essa deturpação também é encontrada em seitas religiosas, ditaduras e modismos da época atual. A fraternidade, que deve reger a vida econômica, foi varrida para debaixo do tapete. Em 1919, Rudolf Steiner resgatou esses valores e os colocou no lugar certo ao formular o conceito da trimembração do organismo social, trazendo para os tempos atuais os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, ou solidariedade. Ele apresentou esses conceitos ao novo governo alemão, logo após a Primeira Grande Guerra, mas não foi compreendido. O tempo para a sua compreensão não havia chegado ainda. Rudolf Steiner sabia que as ideias predominantes na época iriam levar o mundo a novas guerras. A Segunda Grande Guerra veio logo, com todo o sofrimento inerente a ela. Agora, após o capitalismo e o comunismo mostrarem sua inviabilidade, estamos novamente diante de uma escolha. Ou acordamos para as novas ideias de conteúdo espiritual, ou a continuidade das tendências atuais levará a situações caóticas, em uma guerra de todos contra todos, como previu Rudolf Steiner. Observação. Para quem estuda o significado desses três conceitos a fundo, fica evidente que os olhos se abrirão cada vez mais, no intuito de enxergar a situação precária na qual a humanidade se encontra, e descobriremos novos caminhos para a mudança. A mudança virá de baixo para cima, e não de cima para baixo, do indivíduo para a sociedade, e não da sociedade para o indivíduo. Não falo de revolução, mas sim de conscientização e transformação da realidade, a partir de conceitos que ressoem na alma dos seres humanos que vivem no nosso tempo e têm carência de novas ideias. Por trás desses conceitos, emerge a imagem do ser humano livre, consciente, praticante do bem. E a escola do altruísmo, como caminho, levará futuras gerações a praticar o bem no mundo. As futuras gerações descobrirão que a vida se enriquece, ganha sentido e um significado mais profundo na medida em que a convivência é regida pelos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e que a verdadeira felicidade nunca pode ser encontrada nas coisas fúteis e materiais. Ok. Elane, vamos parar um pouquinho, que a gente, Sim. como vocês sentem nessa primeira leitura, com a vinda do Jair, contando a história, né, do Daniel, dando esse prefácio, para mim dá um sentido de uma grandiosidade aí, né?
a nos apresentar. Como vocês veem, você está emocionada, né, Elane? Sim, estou bem feliz. Uhum. Eu me perdi. Até que página ela leu? Oi? Eu me perdi na leitura. Então, ela começou a ler o prefácio, aí no começo do prefácio ele fala do anexo 1, e aí a gente foi ler o anexo 1 na página 95. Então, a nossa leitura desse livro vai ser assim, cada vez que ele se referir, né, a um anexo, a gente vai lá, porque vai complementar, né, a leitura. Ele apresentou os conceitos, né, básicos, um pouco da biografia do Steiner, e aí depois da trimembração, né, dos fundamentos da antroposofia, né? Quer falar, Lúcia? Estava esperando, porque eu falo muito, hein, gente? Vocês têm que Eu me, vi que me... você estava. Mas estava esperando se tinha mais algum comentário, porque, para mim, fiquei muito impressionada. Eu já li esse livro, né? Não é a primeira vez, mas não li todos os anexos com essa calma. E aí estou achando muito bacana isso, poder olhar para eles. E para mim me impressionou muito esse anexo 1, capacidade de síntese do Daniel, Sim. porque ele traz assim de uma maneira essencial, né, o que é a antroposofia, né, o que a antroposofia é, quer trazer para o mundo, e especialmente a questão da trimembração social, que é o ambiente dele, né, que ele Uhum. trabalhou a vida toda com empresas, né. Mas é tão sintético que eu imagino pessoas que não vêm estudando a antroposofia, talvez com esse anexo tenham interesse de olhar mais para livros básicos e fundamentais, como a teosofia, né? Como a ciência oculta, que até o Jair comentou, né? Que foi um Uhum. dos primeiros que Daniel leu. Mas o poder de síntese dele é muito genial e a maneira tão própria como ele traz esses conteúdos essenciais, né? É muito incrível de ver, né? Sim. E aí tem um termo que ele usa que eu nunca ouvi, que eu estou achando muito legal, porque num congresso que eu fui lá em Dornan da biografia, veio essa questão desse âmbito da fraternidade, né? Então o pessoal estava querendo mudar essa expressão, porque frater é muito bonito, mas tem a ver com um grupo fechado, né? Uhum. E aí lá em Dorna eles usaram humanidade, mas aqui ele está usando solidariedade na área É. econômica, né? Que é genial esse termo, né? Uhum. Realmente. E mais do que fraternidade e humanidade, é a solidariedade no âmbito econômico, né? Então, assim, tem muita coisa dentro da coisa, né? Que é interessante aos pouquinhos a gente ir entrando, e ele vai vir entrando, certamente, mas muito bacana o poder de síntese dele. Isso que mais me chamou a atenção. Legal, obrigada. Quem mais gostaria de compartilhar? Eu também fiquei bem impressionada com esse poder de síntese, né, nesse anexo 1. Eu sou mãe Waldorf e fazendo a formação de pedagogia Waldorf. Então, são muitos anos, né, vivenciando devagarzinho e aprofundando com as vivências, né, a arte. E aí o Daniel veio assim, parecia que eu estava vendo assim um flash, assim, né, dos meus últimos 5 anos, assim, né, passando assim, né, é, e uma pureza, assim, desses conceitos e um convite, assim, de alma mesmo, para que o leitor conecte, né, com essa essência. Sim.
Está muito bom. trazendo, são conteúdos que a gente vê em alguns livros do Steiner, mais denso, né? Os conteúdos. E a linguagem que ele traz é muito acessível, como a Lúcia já trouxe esse poder de síntese, né? Mas ela traz, eu acho, uma acessibilidade, se eu puder usar essa palavra, a essa linguagem da antroposofia. Muito bem. Eu Mais tenho, algo? Hum, Márcia, diga. obrigada. Eu tenho 3 palavras que é responsabilidade. Depois desta apresentação do Jair, tomei consciência da nossa responsabilidade, da reverência que temos que ter perante todo este conteúdo da antroposofia e a minha grande gratidão por conseguir aceder a este momento, não é? Então, meditar sobre tudo na vida, na verdade, é fundamental para depois tomarmos nosso e doarmos ao mundo uma coisa já metamorfoseada como sendo nossa e não só copy-paste, não é? Sim, É maravilhoso tomar consciência disso a cada momento, porque eu muitas vezes esqueço-me. Obrigada. obrigada. Cíntia? Eu fiquei impactada também com a presença dele e quando foi lido, né, o prefácio, a última frase da página 9 que ele fala, né, que quando chegaram os outros dois para fazer parte, né, da Digo, que todos compartilhavam da mesma visão de mundo, né, e tinham os objetivos. Então, eu fico pensando sempre, né, às vezes a gente encontra com pessoas, né, que têm impulsos e têm uma fala bonita, mas ao longo do tempo, né, como o Ronaldo sempre fala, o encontro ele vai se diluindo, né, e ele vai ficando, daí você vai vendo quem é quem, então como é importante, né, como são importantes os encontros para que isso floresça de verdade, né, porque olha essa força, né, assim, de tudo que acontece até hoje, assim, e tem pessoas engajadas, ou seja, a coisa floresce realmente. Então, isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Como encontrar a verdade, né? Nos encontros. Tem uma frase que diz que quando eu não lembro direito, se vocês conseguirem, mas quando o seu propósito, você encontra essa resposta, né, no mundo, que tem esse lugar, o universo conspira a favor, né? Então, eu acho que foi um pouco o que aconteceu, né? Se pensar que ele veio desse mundo, né, materialista, empresarial, como ele trouxe, depois vai para a yoga, e da yoga lê o livro Ciência, outra, né, pessoa ganha e ele entra em contato com a ciência oculta e a partir daí o caminho se abre para ele. A gente pode olhar qual foi o caminho que cada um de nós teve para ter esse encontro com a antroposofia a primeira vez, que sentiu em si que abriu uma porta, né, para si, para esse caminho. Então, a gente pode pensar nesse lugar também, porque todos nós tivemos esses encontros, né, que ele relatou aqui no livro, para a gente estar seguindo o caminho, para estar aqui no sábado de manhã, estar juntos aqui, né, abrindo esse lugar. Então, todos esses encontros nós estamos neste caminho da antroposofia, porque ressoou na alma de cada um. Muito E bem. aquilo que eu sinto também, refletindo, é que muitas vezes nós todos temos essas experiências, por exemplo, o acidente que eles tiveram, não é? E que transmutaram com uma força interior muito grande. Eu sinto na minha vida que tive várias oportunidades, mas que por medo ou falta de consciência eu não as agarrei. Então, colocar a nossa ação no mundo
depende muito da nossa capacidade de vislumbrarmos mais além daquilo que Isso, pronto, a parte material, não é? sim, sim. E a vida vai dando, com toda a biografia, as oportunidades para a gente ir entrando, né? Com as crises, com tudo mais, ela vai trazendo as oportunidades para a gente ir entrando nesse caminho, né? De encontrar esse lugar em nós. Muito bem, foi muito bom hoje. Gratidão. Obrigada. Elane, A gravação. parabéns.